Olá! A crise instalada por conta de denúncias de corrupção envolvendo o governo gerou grande instabilidade política e econômica. Por outro lado, os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal apresentaram um pedido de impedimento com a justificativa de que a presidente Dilma Rousseff, para cumprir as metas orçamentárias, fez as chamadas pedaladas fiscais. No último dia 28, a OAB protocolou um novo pedido de impeachment. O documento se somará a outros 11 pedidos pendentes de análise pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Neste contexto, a população contra e pró-governo foram às ruas e a nossa reportagem acompanhou os 2 dias, o dia 13 e 22 de março, em Campinas, o que aconteceu. Quem foi às ruas foram os repórteres Juliana Juriato e Michel Amorim. E agora, nós vamos relembrar esses 2 momentos. Acompanhe. Brasil! Brasil! Este foi um domingo histórico para os cidadãos campineiros. As ruas foram tomadas por adultos, crianças e idosos, vestidos de verde e amarelo, alguns com os rostos pintados ou envolvidos na bandeira do Brasil. Com um sentimento cívico, manifestantes carregavam faixas, cartazes e gritavam palavras de ordem contra a corrupção e punição aos corruptos, além de apoiarem a Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. O meu motivo já está na minha camiseta, não vi com nenhuma cor. O meu motivo é a corrupção nesse país, independente de partido político. Eu não tenho partido, certo? Eu só não aceito mais a roubalheira e a corrupção, certo? E não aceito que rasguem a nossa bandeira e que tentem implantar um regime comunista no nosso país. É só isso. Nós saímos das nossas casas hoje, eu particularmente saí, sei que a Cris também, porque nós queremos um Brasil melhor. A gente quer políticos que a gente possa acreditar, nós somos totalmente apartidárias, nós viemos aqui pela limpeza realmente do Brasil, em apoio a Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, que são os grandes heróis brasileiros. E hoje aqui nas ruas de Campinas, neste domingo, que a gente pode ver é um movimento apartidário, não contra esse ou aquele partido, mas sim um movimento político do povo brasileiro contra a corrupção. A estimativa dos organizadores é de que aproximadamente 100 mil pessoas tenham participado do ato. A Polícia Militar e a Guarda Municipal não divulgaram o número de participantes, mas confirmaram que foi a maior manifestação de Campinas. Chega de corrupção, né? Chega de corrupção! Na tarde de terça-feira, dia 22, campineiros do movimento contra o impeachment da presidente Dilma e a favor da democracia se reuniram em frente à Praça da Catedral, no centro de Campinas, para uma manifestação. É um ato em defesa da democracia, contra um golpe. Esse é o objetivo principal desse ato. Participaram do ato diversas entidades, sindicatos, partidos e líderes políticos. A população marcou presença. Hoje nós estamos aqui nesse movimento organizado em defesa da democracia, em defesa da companheira Dilma, em defesa do companheiro Lula. Estamos defendendo para que o Brasil continue dentro dessa linha democrática, a qual custou muito para muitos companheiros e companheiras que a gente conseguisse chegar. Todos os lutadores e lutadoras, guerreiros e guerreiras que defendem a democracia. Está em curso um golpe, é um golpe contra a democracia, é um golpe promovido por setores conservadores das sociedades, ligados ao judiciário, ligados a setores da imprensa, que querem inviabilizar um governo democraticamente eleito pelo povo, pela maioria do povo. O Brasil é uma forma bem ampla, temos diversas miscigenações, diversas etnias, somos um país de composição de várias cores e vários pensamentos e não precisamos que seja assim esse país, que tenha só um lado e esse lado comande e os outros fiquem a reboque, baixando a cabeça para tudo que vier. No dia 18 de março, o movimento de Campinas e região se mobilizou e foi até São Paulo. Segundo a organização, o encontro registrou cerca de 500 mil pessoas presentes. O ex-presidente Lula esteve no local e discursou.
O movimento em Campinas ficou concentrado apenas na Praça da Catedral e foi acompanhado pela PM e GM. E nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas eles não retornaram nossas ligações e e-mail com o número de participantes no ato em Campinas. Extraoficialmente, a Guarda Municipal divulgou o número de 300 pessoas. E a organização do movimento Frente Brasil Popular de Campinas e região informou que nesse dia participaram cerca de 1.500 pessoas entre 5 da tarde e 8h40 da noite. E com base em tudo isso, nós hoje vamos conversar com dois vereadores que hoje representam, digamos que, os dois partidos que mais se destacam nesse contexto. A gente tem outras representações, mas a gente vai iniciar essa discussão com o vereador Carlão, do PT, e também com o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB. Eu já vou iniciando minha pergunta o seguinte. Vereador Carlão, primeiramente, é uma pergunta óbvia, mas eu preciso dizer, o senhor é a favor ou contra o impedimento e por quê? Eu sou contrário ao impedimento da presidenta Dilma, porque não há nenhum crime de responsabilidade apontado, né, para que pudesse fazer o impeachment. Eu penso que a forma que foi construído a peça que permitiu que a instalação da comissão processante, ela traz um elemento lá que poderia ser interpretado como um crime, que é o caso da pedalada. A pedalada, todos os governos, os últimos governos federais, os governos dos estados, para conseguir fazer o seu fechamento de conta, utilizaram esse mecanismo que nada mais é do que não fez o pagamento dos bancos públicos no dia certo. E tanto é que as contas da presidenta Dilma sequer foram julgadas na Câmara Federal, elas ainda estão lá para serem julgadas. Então, eu penso que sou contrário ao impeachment, porque não há nenhum crime que possa levar a presidenta Dilma a ser afastada. Eu acho que o que existe é uma denúncia que precisa ser apurada, mas não há um crime de responsabilidade que possa levar a presidenta a sofrer impeachment. Então, eu penso que, por isso que nós hoje consideramos que isso é uma fórmula de não respeitar a democracia, porque quando a gente não concorda com o governo, quando a gente acha que o governo não nos representa mais, as urnas que deve ser o espaço para que nós possamos disputar ideias, disputar o projeto para o Brasil. E a presidenta foi legitimamente eleita em 2014, então eu penso que o caminho do impeachment é um golpe dado contra a atual gestão da presidenta Dilma. Sim, agora nós vamos falar com o vereador Marcos Bernardelli, vereador. E o senhor, é a favor ou contra e por quê? Cumprimento aqui meu companheiro de bancada, o Carlão do PT, os nossos telespectadores. Quando você parte de uma premissa, eu sou contra o impeachment, parece-me que nós estamos sendo contra um dispositivo legal, estampado e esgarçado na Constituição Federal. O procedimento do impedimento de um chefe do executivo é previsto na Constituição. O que nós temos hoje é um procedimento legal, um procedimento constitucionalmente reconhecido, um projeto que, num primeiro momento, teve uma insurgência por causa da sua tramitação, chegou-se ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal disse, olha, a regra para o processamento é esse. Ou seja, então, o procedimento do impeachment, ele é legal. A maneira que está se tramitando, ele é legal. Aqui não se está dizendo em golpe. Tem as denúncias. Aí nós vamos entrar no mérito do procedimento, mas que o procedimento ele é
constatado, ele é verificado na Constituição Federal, que ele passou sob o crivo do Supremo e que o Supremo disse o procedimento é, sim, totalmente cabível, mas tem que obedecer esse regramento. Então, a partir daí, nós não vamos discutir se o processo de impeachment, pela origem, se ele é um golpe, porque ele não é um golpe, ele é reconhecido, ele é abarcado pela Constituição Federal. O que nós podemos discutir é o mérito. Aí, eu respeito o vosso posicionamento, vereador Carnão, mas não concordo, porque nós entendemos sim que não se discute só as pedaladas. As pedaladas por si só, se o senhor hoje fosse testemunha de defesa da presidente Dilma, eu já teria uma confissão aqui, que está se confessando que houve as pedaladas. Não é porque eu roubo que o Joaquim também vai roubar. Não é porque eu deixo de fazer porque o João vai fazer. Não é porque os governadores não fizeram que a presidente também não vai fazer. É crime de responsabilidade, sim, mas não o atraso do pagamento aos bancos. Todos, os bancos oficiais. E ela deu pedalada, ela omitiu essa situação. Sim. Mas não são só essas as situações deste procedimento de impeachment, reconhecido pelo Supremo e que deu o regramento para a tramitação. Ali nós temos a própria rejeição do Tribunal de Contas da União, das contas da presidente. Nós temos a situação da Petrobras e da Lava Jato, que estão mencionados lá sim. Eu tive o cuidado de ver a representação do Dr. Hélio Bicudo e os outros dois juristas. Ali está contemplando a Petrobras, principalmente a aquisição daquela petrolífera nos Estados Unidos, Pasadena, e também as questões apuradas da Lava Jato. E um terceiro item é a influência do presidente Lula nas questões dos contratos bilaterais, dos contratos firmados com países do Mercosul e do continente africano. Então, não são só os itens das pedaladas, são, no mínimo, 6 ou 7 itens nesta repressão, que ela foi emendada também depois pelo próprio PSDB a respeito. Sim. E hoje nós temos uma outra situação, que foi a representação de um outro pedido de impedimento da OAB, que abarca também todas essas questões que estão na primeira representação do Dr. Hélio Bicudo, abarca a anistia dada à FIFA quando da Copa do Mundo. Sim. E abarca os crimes de responsabilidade da presidente Dilma. Quais seriam eles? Interferir no judiciário, quer com a nomeação daquele ministro que hoje se encontra no Superior Tribunal de Justiça, o Ribeira Dantas, que logo no finalzinho do mês de dezembro tentou algumas lambanças, dando parecer para colocar para fora os representantes da Odebrecht e de outras empresas que o valha, que era a investida dela, a mando dela também, quando o Delcídio Amaral foi conversar ou teve a participação na conversa com o Severo, o pedido dela ao mercadante para intervir junto ao Delcídio também para não fazer ou ter limitações nos seus depoimentos. Então, o que nós temos é apuração de mérito. Sim. Portanto, o procedimento de impeachment, do jeito que está sendo tratado, ele passou sob o crivo do Supremo. Então, nós não temos um procedimento que é um golpe. Ele é verificado e constatado na Constituição Federal. O mérito é que nós vamos analisar. Se configurar um desses itens, e se esses itens ele diz, olha, perderá o mandado ou ficará impedido por causa deste item X, está se comprovando aquilo da representação. Mas aí é mérito. O mérito caberá agora à tramitação normal deste procedimento na Câmara dos Deputados, depois no colegiado e, consequentemente, no Congresso. Sim, agora quando a gente percebe nas ruas, pelo menos o que nossa reportagem pôde apurar, a gente teve palavras, por exemplo, a gente quer políticos que a gente possa acreditar. Ou outros dizendo, isso é um golpe contra a democracia, são os conservadores que querem inviabilizar o governo. E ele faz menção, essa pessoa que dá a entrevista, eu fiz questão de prestar bem atenção, ele faz a menção a 2 institutos ou 2 instituições, ao judiciário e à imprensa. Isso, conservadorismo, né? É delicado você abraçar uma causa dessa, porque nós, como político que somos, nós fazemos parte do Legislativo, nós passamos sobre o crivo popular de 4 em 4 anos. O Executivo da mesma forma, de 4 em 4 anos. É uma discussão complicada discutir o Judiciário, porque eles são vitalícios.
Eu tenho essa discussão dentro da minha classe, por ser advogado e representante da OAB que fui. É um programa que nós vamos aqui por um longo tempo. Sim. Mas dizer hoje que o judiciário do primeiro grau até o Supremo Federal estaria macumunado por um golpe junto com a imprensa, quer dizer, aí nós teríamos uma parcela considerável também da Polícia Federal. Nós teríamos uma parcela grande do Ministério Público Federal, de magistrados de tribunais inferiores, no caso o TRF4, do próprio Superior Tribunal de Justiça, depois do Supremo. É uma acusação, ou melhor dizendo, é um apontamento muito sério, porque nós teríamos que ter envolvido mesmo um contexto que isso não poderia ficar só nas mãos dessas pessoas. Nós já saberíamos disso aí. E é inconcebível se isso estivesse sendo levado à prática, porque não está se discutindo, não está se afrontando a democracia. Nós entendemos que é uma disputa política, há um processo que já foi analisado pelo Supremo, não quero crer que o Supremo esteja envolvido nesse golpe, porque aí seria realmente vamos parar com tudo, e não quero crer que isso tenha um mínimo de veracidade, mas é uma disputa política, há um fato que está aí sendo apurado, é uma situação que nós vamos aqui no outro bloco até discutir, o que fez o PT, o que fez o PMDB, o que fez o PP, o que fez o PSDB, vamos assumir as nossas responsabilidades, o que nós achamos, como é que nós temos que mudar, porque só mudar os homens e continuar o sistema que está, quero crer que não vamos chegar a lugar nenhum. Sim. Então eu não concebo a ideia de achar que a imprensa, seja ela qual for, e nem o judiciário como um todo, de primeiro grau à Corte Maior, esteja envolvido num golpe como esse nosso telespectador acabou de veicular. Mas eu penso que nós, se é verdade que a questão é política, e eu acho que é na política que tem que resolver. Porque, veja, isso que o vereador coloca... Mas o impeachment não é uma ferramenta política? Não, eu não estou discutindo a questão da legalidade do impeachment. Eu estou dizendo que eu sou contra esse impeachment. Isso aí que eu deixei claro. Sim. Da legalidade, ele existe, é constitucional. Tá. Mas o que está sendo colocado, o que está sendo denunciado, são... A justificativa, o senhor está dizendo? A justificativa não leva a isso, porque assim, é tão grave que a comissão processante, que é composta de 65 deputados, nós temos 34 investigados. Isso é muito sério. São 34 deputados que compõem a comissão processante, quase 50% estão sendo investigados. Então, essa questão política, ela precisa ser resolvida na política. E resolver na política significa que nós temos que fazer o debate político na sociedade, pegar as instituições. Qual é o espaço aonde a população possa fazer o julgamento dos agentes políticos, dos seus dirigentes, no processo eleitoral. Eu acho que é aí que a sociedade tem um papel fundamental, que é de renovar. Eu acho que tem que combater os dirigentes e gestores públicos malfeitores e aqueles que tem que pagar, tem que ser preso, tem que ser afastado, mas mas não existe condenação, existem denúncias. E se eu fosse partir do pressuposto das denúncias apresentadas, nós temos denúncia em quase todos os governos do Estado. Nós temos denúncia aqui na Prefeitura de Campinas, mas foram denúncias que estão sendo apuradas ou por comissões internas ou pelo Ministério Público. Elas estão sendo apuradas. Não cabe aqui eu pedir uma comissão processante para o prefeito de Campinas ou para o governo do Estado nas várias denúncias que foram colocadas. Então, isso são denúncias que vêm do debate político ou da sociedade ou de setores do órgão de imprensa. Eu acho, sim, que há setores do judiciário, setores da polícia, setores da imprensa, e isso é histórico aqui no nosso país, que acabaram fazendo movimentos políticos. Porque hoje, se pegar as denúncias apresentadas lá no Paraná, há dezenas de pessoas que foram denunciadas, mas são poucas informadas, são poucas que são informadas para o conjunto da sociedade neste momento. Então, há no nosso ponto de vista, uma posição política muito clara, colocada por setor do judiciário, por setor da Polícia Federal, por setor da mídia. Isso
ficou muito claro nos últimos, últimos episódios, nas informações passadas por esses Mas, se você me permite, vereador Carlão, o que vocês tentam fazer é juntar todo mundo no mesmo balaio. Isso vocês estão tentando fazer há muito tempo. Mas o que nós temos de apuração, no que diz respeito à origem da Lava Jato, é o desvio, é a maneira sorrateira que o PT administrou a Petrobras para se apropriar. Não só o PT, o PMDB e também o PP. As questões vinculadas à Petrobras. Nesses últimos levantamentos, inclusive da semana passada, descobriu-se junto à empresa Odebrecht que ela tinha um departamento próprio em uma das coligadas que era para manusear e transacionar os dinheiros das falcatruas da Petrobras. E ali tinha uma lista de N pessoas. Então, de todos os partidos. Não. De todos os partidos. O senhor está equivocado. Na empresa. Pelo contrário. Não. Na empresa, com a secretária Maria, não me lembro o nome dela agora, ela passou para os investigadores, o Ministério Público Federal e Polícia Federal, a relação que ela trabalhou nos últimos anos, numa relação, ou seja, a propina da Petrobras junto ao Odebrecht, que era para ser passado por Joaquim, por João e por José, saía daquele departamento. No outro dia, numa busca e apreensão de um diretor, na casa desse senhor encontrou-se uma outra lista com 300 nomes. Aí não se tem a identificação. Se tem a identificação. Na delação premiada, vereador. Na delação premiada não tem a identificação se foi perfume que foi dado. Não, se foi o perfume que foi dado. Não. Se foi um mimo. Se foi realmente corrupção por quem está ali. Foi por isso que o juiz Sérgio Moro... Não, o juiz Sérgio Moro, o que ele fez? Ele suspendeu, colocou o sigilo novamente sobre tudo e mandou para o Supremo. Hoje está na mão do ministro Teori. Para quê? Esse assunto é ligado à Petrobras, porque foi pego, a secretária nos passou, ela da delação premiada. São esses aqui que saía do caixa podre, do dinheiro roubado da Petrobras. Essa outra relação dos 300, 400 ou 200, foi pego na casa do Joaquim. Porque lá atrás, em 92, numa outra CPI, eu vou me lembrar o nome do deputado gaúcho, fizeram a mesma artistada. A hora que estava chegando-se ali no imbróglio da situação, chegou uma lista envolvendo todo mundo. Aí, como não tinha como diferenciar, eu vou lembrar o nome desse deputado até ao final do nosso programa. Então, isso está bem delineado hoje. Mas o processo de impeachment, independente das 300 ou das 100, o que se tem hoje é que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade. E está ali. Está bem narrado. Nós temos hoje as questões de Passadina, nós temos as questões do Tribunal de Contas, nós temos as questões das pedaladas fiscais, nós temos as questões da interferência do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o procedimento é legítimo. Agora, dentro da tramitação, se os deputados votarem pelo não acolhimento do processo, ela volta a exercer o cargo dela. É até um direito para ela se defender. Nós não estamos vivendo um regime de exceção, mas o caminho é esse, não tem outro caminho. Mas, vereador, o senhor coloca as denúncias como se já fossem sido apuradas e comprovada o crime de responsabilidade. As pedaladas já foram confirmadas e o Tribunal de Contas também já deram o parecer. Sequer a Câmara ainda não apurou as contas. A Câmara pode derrubar, por exemplo, o laudo feito pelo Tribunal de Contas. Então, assim, o senhor tem razão quando coloca que as questões são políticas. E é dessa forma que as questões políticas têm que ser tratadas. A política está sendo judicializada. E quando eu falo que são os mesmos, porque se você pegar na história do país, quando é a mesma oligarquia brasileira e a mesma oligarquia internacional que fizeram isso desde o primeiro... Não, eu não concordo com Vossa Excelência. Não concordo porque tá na história. O processo do impeachment do Collor não tinha nada para caçar. Encontraram a Elba, caçaram o presidente Collor pela Elba. Depois de 20 anos ele foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. E os senhores eram os ferrenhos de bandeira em mão, ir para a tribuna, Zé Dirceu, Genuíno e outros que lá estavam. O mesmo remédio talvez não sirva agora? Talvez não sirva, porque é vocês que estão aí na linha de tiro. Eu não discuto agora, nesse nível. Não, mas é lógico.
O que serviu lá parece que não serve agora para vocês. Mas então daqui a pouco a gente continua dizendo sobre... Vamos, já que o senhor mencionou esse momento do impeachment do Collor, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já discutindo a crise política brasileira. Até já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a crise política brasileira, e essa discussão foi durante o intervalo também. A gente vai, antes de falar um pouquinho dessa comparação daquele momento do Collor com o momento atual, falar um pouquinho de algumas coisas que mencionamos no intervalo. Falamos desse momento em que o senhor diz que, como as contas não passaram pela Câmara Federal, há apenas uma denúncia, não há algo concreto. Aí eu já pergunto, o fato do tribunal ter feito esses apontamentos, isso não é o suficiente para que seja dito, há uma irregularidade? Eu acredito que não, por um simples motivo. Primeiro que o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Legislativo. Ele faz o apontamento e o Legislativo vai debater, vai discutir, ou para fazer a correção, ou para dizer o seguinte, houve prejuízo, isso é uma irregularidade e eu vou condenar por ato administrativo. Esse processo ainda não foi concluído. Então, eu penso que as outras denúncias que o vereador aqui coloca, que eu também ouvi, eu acho que elas têm que ser apuradas, procurar os responsáveis. Eu não posso julgar de antemão que a presidenta Dilma foi responsável por esses atos irregulares que ocorreram na Petrobras, que ocorreram com empresas privadas, que houve... isso foi delação feita pelas pessoas, ela foi citada, se você pegar na Lava Jato, sequer ela foi intimada, então não está sendo apurado. Então, nós corremos um risco de poder ter a presidente ser impeachmentada e acontecer o que aconteceu com o Collor, que depois de 20 dias falou, erramos, ele não tinha culpa. Então, é isso que nós achamos que nós não podemos correr o risco novamente de cometer um erro da forma que está sendo construído. Mas então, naquele momento... Mas aí essa premissa, desculpa, essa premissa que ela tem que ser bem identificada. Nós tivemos o procedimento, entenda bem, porque para dizer que é golpe, eu estou envolvendo todo mundo. Estou envolvendo os partidos políticos, estou envolvendo a imprensa, porque é o golpe contra a democracia. É muito sério essa afirmação. Mas até para o bem do próprio Congresso, quando os deputados, se não me falha a memória, ou a Advocacia Geral da União, ela traz a judicialização do processo do impeachment para o Supremo, olha bem, neste momento, se tivesse algum item que não pudesse tramitar o processo de impeachment, é lógico e evidente que o Supremo ali estancaria. Sim. Ele prosseguiu, ele disse, tem fato, o fato é concreto, o processo é o adequado, mas o processamento na Câmara tem que obedecer isso. Então vamos... Você está me entendendo ou não? Então, o fato em si, ele passou sob o crivo do Supremo. O Supremo não seria um dos autores desse golpe. Por isso que a pedalada, o Tribunal de Contas, são motivos mais que suficientes. Se é que eu digo, se eu roubo, porque o Marcos Bernadelli rouba, o Joaquim também pode roubar, não. O Joaquim não pode roubar porque eu roubo, eu também não tenho que roubar, eu não tenho que matar. Porque eu posso matar, qualquer advogado pode matar? Não pode. Porque o Fernando Henrique fez, o Lula fez, eu posso fazer? São situações que eu não quero entrar no mérito, mas totalmente diferentes. Aqui não, aqui foi escancarado, foi exatamente para burlar e maquiar as contas, e também essas pedaladas teve esse sentido. Tá, vamos então, essa questão do impedimento, a gente ainda está, digamos que numa primeira fase, essa comissão passou a trabalhar e vários fatos virão. No entanto, o que se estabelece, o que se tem hoje é uma crise política
vinda também, a gente tem uma crise econômica que as duas parecem que andam desculpa, juntas. Nós temos que deixar o telespectador muito ciente. Só que vamos falar isso, mas, por exemplo, e os partidos? Não, então vamos exaurir só esse assunto, porque parece que o que está tramitando hoje lá no Congresso, na Câmara em específico, não tem validade nenhuma. E já passou, passou pelo crivo do Supremo. O Supremo disse, tem validade, são fatos que podem ser objeto, são objeto. A tramitação é essa. É isso que nós temos hoje. Porque ainda mais, imaginemos hoje que nós temos excelentes juristas do lado do PT, se porventura tivesse alguma dúvida que não tivesse um objeto a ser apurado. O que o PT estaria fazendo hoje? Estaria uma enxovalhada de ações do Supremo. Estão silentes, estão quietos. Não estamos quietos, não. Tem ação no Judiciário, tem ação no Supremo, tem pedido no Supremo, isso não é real. E da pedalada tem que ficar muito claro. É importante para o telespectador entender o que significa a pedalada. Que é nessa hora que a gente que peca os meios de comunicação, porque explica a pedalada de forma que interessa a um setor da sociedade. Ou seja, ela atrasou o pagamento dos bancos públicos para poder fazer a manutenção dos programas sociais. É importante, do projeto Minha Casa Minha Vida, Não foi tudo não, isso. Foram os projetos... Não, tá Essa lá. é uma justificativa pueril. Tudo bem, essa é a visão de quem está aproveitando o momento da crise política. Mas a realidade é que as pedaladas foi uma fórmula que a presidente encontrou para fechar a conta. Ao atrasar o pagamento dos bancos públicos, que logo depois foi acertado, foi porque o Bolsa Família... Não foi acertado, fizeram um acerto de contabilidade. Acerto de contabilidade, eu poderia dizer como foi feito aqui em Campinas com mão amiga. O prefeito, vocês fizeram o maior carnaval, o prefeito aqui de Campinas, eu vou dizer que ele fez pedalada quando ele deixou aprovou um projeto e agora não tem dinheiro porque teve que pagar o subsídio. Então, é discussão política. Então, não é isso que nós estamos tratando. O que precisa é a gente explicar para a sociedade corretamente. Olha, juridicamente pode haver acerto, pode haver erro, quem vai decidir é a justiça e na política quem vai decidir são os políticos na Câmara Federal. Mas que a pedalada foi para que ela não atrasasse o dinheiro dos projetos sociais. É a justificativa de mérito. Pronto, então concordo que houve a pedalada. Pronto, o objeto existe. Agora, o mérito, se foi essa justificativa que estão dando, quem vai analisar é o Congresso. Sim. Então não é golpe o que está acontecendo hoje lá. Vamos, então, aguardar esse momento, como eu já disse, mas agora vamos, então, pensar na questão, por outro lado, a participação dos partidos. Na visão de vocês, como é possível voltar à estabilidade? A gente teve aí a recente saída do PMDB, do governo, ainda alguns ministros ainda estão no cargo, mas a tendência, pelo menos a ordem do partido é que todos saiam. Mas vamos aguardar aí. E como fica essa questão da governabilidade neste momento e como a população, que hoje, de certa forma, também se fala na crise econômica vinculada à crise política, como vocês analisam como fica o cidadão, pensando vocês que representam hoje um partido político aqui na cidade? Olha, eu penso que a população tem que fortemente cumprir o papel dela, que é de ir às ruas, exercer o seu papel democrático, que é de fazer as pressões, porque eu penso que é com a pressão das ruas que a gente pode conseguir modificar a situação no momento, tanto do ponto de vista econômico como da crise política. Eu acredito muito na força popular e é nela que eu deposito a minha energia. Independente que seja contra o atual governo? Que seja contra ou seja a favor. Porque é necessário. Por que é importante o movimento da rua? É porque é um momento que a gente pode discutir com o conjunto da população o que não é dito nos meios de comunicação de forma adequada. Eu vou dar um exemplo muito claro. Se a gente pegar na história do país, a crise de 1930, de 45, de 64, a pauta era exatamente a mesma de hoje. A pauta da corrupção contra Getúlio Vargas, a pauta da corrupção no governo do João Goulart, a pauta de corrupção com Juscelino Kubitschek, e os mesmos atores lá de trás, eu voltaria mais atrás ainda, até a mesma oligarquia da época da escravidão,
É a mesma composição de oligarquia hoje, onde se juntou Mas quem foi às ruas foi a oligarquia? A oligarquia criou a condição. Ela mobilizou a população em cima de um debate, porque, por exemplo, o problema de corrupção foi apresentado um projeto popular assinado pela CNBB, por várias entidades, apresentando um projeto político que vai desde a reforma política, que nós fizemos uma reforma política frajutada, isso é um problema, porque assim, as mesmas pessoas que hoje estão mobilizando, gritando de combate à corrupção, muitas delas lá no Congresso não votaram a favor de mecanismo que pudesse corrigir essa corrupção. Eu acho que tem que ser corrigido, acho que tem que ser melhorado, e eu acredito na força das ruas, na força popular, porque a força popular vai ajudar a fazer com que as instituições elas não fiquem sob o controle de poucos, que são esses poucos que não querem acabar com a corrupção, porque quando acabar a corrupção no Brasil, aquelas pessoas que hoje dominam e controlam a política, que são os meios de produção, que são os banqueiros, que são a oligarquia internacional, a oligarquia nacional, eles, acabando com a corrupção, eles não vão ter mais a intervenção e a força política que hoje tem. O que é bom de toda essa conversa aqui é o que eu acho que o Lula, a Dilma, é tudo oligarquia. Por quê? Porque parece que não é PT que está 12 anos roubando, 14 anos. O vereador Carlão é do PT. A brincadeira de mau gosto hoje, a política está na sarjeta, no meio-fio, para baixo disso, por causa do PT, que é a oligarquia. Quem é que está mandando no país? Há 14 anos? Desculpe, vereador, é o PT. Essa brincadeira de mau gosto que o PT fez, eu quero denominá-la assim, e adjetivá-la assim, não foi a oligarquia, não foi ninguém, é o PT que está há 14 anos roubando, saqueando os cofres públicos, quebrou a Petrobras. Quebrou a Petrobras. Falar em oligarquia num momento desse, nós estamos com um fato concreto. Fato concreto, um partido político quis se manter com um projeto de poder usando o dinheiro do próprio povo brasileiro para fazer falcatruas. Ou tá alguma coisa diferente? E hoje, vereador, existe alguma solução para isso? Eu acho que o processo, a democracia não está sendo confrontada. Nós temos instituições sólidas, por isso que estamos aqui. Hoje, há 20 anos atrás foi o Collor. Hoje é o PT, amanhã pode ser o outro partido. Mas as nossas instituições estão fortes. É porque quem está sendo contrariado hoje é o PT. É o projeto de poder que eles tinham. Então acabou, essa brincadeira acabou. Agora, o que vai surgir? Na minha concepção, isso eu comungo com o vereador Carlão, é que nós temos isso, nós somos aqui o alicerce, nós somos a base, nós temos que cobrar. O sistema de governo talvez tenha que ser mudado. A lei eleitoral tem que ser mudada. A lei dos partidos políticos tem que ser mudada. Ou seja... Uma reforma política de verdade, né? Tudo que foi feito nesse ano passado, ano retrasado, em reforma partidária ou em reforma eleitoral, desculpa, em nada melhorou. Vamos, então, ter uma ideia, sei lá, se esse momento é o correto. Estou aqui dando um chute mais que qualquer outro. Seria uma constituinte exclusiva para esse tipo. Nós que estamos com poder, que temos mandato, não somos e não poderemos concorrer a cargo para essa constituinte específica do pleito eleitoral, ou uma consulta popular, seja lá o que for. Porque eu repito o que disse no primeiro bloco. Não vai adiantar mudar os homens se esse modelo aí estiver. Ele é perverso, porque passou todo esse povo e combinou com o PT. Não adiantou colocar o trabalhador lá. O trabalhador também, no sistema que ele ficou volúvel. O trabalhador da estirpe do Lula, né, que eu estou falando. Porque tem muitos trabalhadores sérios. Mas o trabalhador da estirpe do Lula é volúvel. E deixou que acontecesse o que aconteceu no país. E participando ativamente. Então, o modelo tem que ser estudado, reestudado, modificado. Porque é muito sério o que está acontecendo. Nós vamos ter eleições agora para vereadores e prefeito. O que fizeram? Encurtaram um prazo para discussão popular. Hoje você tem 45 dias de campanha. É para economizar. Economizar o quê? O vereador gasta o quê numa campanha? Nós vamos de porta em porta, batendo de casa em casa e conversando com grupos, com amigos. Já que o senhor mencionou, inclusive, a campanha municipal, o senhor acha que esse momento, de que forma ele vai influenciar na campanha de
de todos nesse momento. Olha, eu penso, eu não vou dizer nem que concordo nem que discordo, vereador, porque eu não vou ser ter a mesma postura, vereador, de dizer que a culpa é de A ou de B. Quando eu falo de oligarquia, de quando começou, desde quando que nós temos corrupção no Brasil, porque assim, se eu for elencar aqui as corrupções praticadas no governo do Fernando Henrique, no governo do Serra aqui em São Paulo, no governo do Alckmin, nós vamos dizer, nós vamos ficar aqui. Mas você pode falar, não tem problema. Eu acho que nós, tem que falar, nós temos que falar. Nós estamos aqui para passar uma mensagem para a população. Mas passar mensagem para a população nesse momento de crise é a gente dizer que, olha, existe a corrupção, porque existe uma estrutura de Estado que nós precisamos mudar. Que todos os partidos que passaram historicamente num projeto de poder fizeram um arraso com o Estado brasileiro. E nós temos hoje uma oportunidade real. Eu não concordo, porque... Não, você pode não concordar. O que o PT fez de 12 anos para cá, você não compara com ninguém. Se o senhor me deixar falar, o senhor vai perceber que há isso há muitos anos. Nós temos problemas graves que o senhor tem conhecimento aqui nos 20 anos do governo de São Paulo, mas nós não podemos ficar dizendo quem rouba mais e quem rouba menos. Mas eu não estou falando nós, isso. Enquanto políticos, eu penso que nós precisamos dar a nossa contribuição, que é poder ajudar a fazer com que a pressão das ruas possa fazer as modificações na estrutura de Estado, para que cada partido, qualquer gestor que entrar para administrar, o controle social vai impedir. E eu acredito que isso só vai terminar quando o poder econômico deixar de interferir na política. E isso aconteceu desde que o Estado, desde que o mundo é mundo, aqui no Brasil, a corrupção, ela não passou despercebida, mas ela passou de forma que muitos aproveitaram da situação dela. Ao politizar ela, por exemplo, Juscelino Kubitschek e João Goulart foram afastados também com o debate de serem corruptos e depois não se provou nada. A sua premissa, então, é que o Lula... o Lula. Ele ficou 8 anos, uma Dilma mais 4, agora 6. Eles foram, então, vítimas do empresariado, eles foram vítimas do poderio econômico? Não é isso que se foi isso... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há um Estado controlado por uma oligarquia antiga aqui do Brasil, que é o poder econômico, controla as eleições. Mas vocês não disseram isso em 12 anos, estão dizendo hoje? Não, nós dissemos isso sempre. Não, sempre foi dito. Nunca. Mas essa é a nossa diferença. Vocês nunca disseram. Vocês nunca nos ouviram isso, nós não só dissemos... Agora, nos últimos 12 anos. Vocês estão no poder, vocês nunca denunciaram. Olha, eu quero denunciar que aqui o poder econômico, a oligarquia econômica, não deixa a gente governar. Nós nunca botamos embaixo do tapete, por exemplo, como Fernando Henrique colocou, a investigação... Mas eu não estou discutindo então... nesse momento. É que você fala assim, olha, parece-me que os governos do PT... são angelicais. Não do jeito que Vossa Excelência está colocando. É da forma que Vossa Excelência quer entender. Eu estou dizendo muito claramente que o Estado brasileiro possibilita isso. E aqueles que são do meu partido, que cometeram algum erro, eles têm que pagar, têm que ir para a cadeia, têm que ir preso. Eu não tenho nenhum problema. Já foi uma parcela boa, já vai. Eu não tenho nenhum problema. Como foi do partido como Vossa Excelência? Como nosso tempo está acabando. E vai mais. Não foi ninguém preso do PSDB ainda não. Não tem ninguém preso, não. Como o nosso tempo está acabando e a crise política ainda, nós provavelmente tenhamos que fazer outros programas, 2 coisas que ficaram sem respostas ainda, que eu preciso de respostas rápidas. Primeiro, com a saída do PMDB do governo, na visão de vocês, vai ser possível garantir a governabilidade com uma repactuação ou não? Isso é mais um degrau em que esse atual governo pode estar realmente com os dias contados, ou não? Eu penso que vamos ter muita dificuldade de conseguir buscar uma governabilidade num curto espaço de tempo. Mas é o caminho e é o esforço para que a população não continue sofrendo. Eu acho que a busca de uma unidade capaz de poder apontar caminhos para a superação
da crise econômica para a superação da crise política, eu acho que nós temos que apostar todas as cartas dela. Por isso é que na minha fala eu reforço a importância da rua em fazer a pressão para que os políticos busquem essa saída. Eu acho ideal, porque eu concordo também que não dá a simples troca de impeachment a presidenta e assumir o vice-presidente ou assumir o presidente da Câmara. Eu acho que porque a crise econômica, ela não é localizada no Brasil, é uma crise mundial. Agora, a crise política potencializa a crise econômica e nós temos que buscar esse esforço para poder buscar uma saída para o Brasil. A tranquilidade é evidente, ela vai só retornar ou ter o início de retorno após a saída do PT do poder. Vamos apiar a Dilma, o Lula vai preso, a Dilma vai ser processada, tem mais uma meia dúzia aí que eu venho sempre dizendo na tribuna, Palocci, Mercadante, Cardoso, esse povo todo tem que ser responsabilizado. Tem gente ainda que vai ser tem muitas pessoas do PT que tem que ser responsabilizado por tudo que está aí, O momento, é lógico, os partidos aliados, por mais que tenham corresponsabilidade, é muito pouco. Não venha dizer que o PMDB fez tudo que está aí, ou o PP que fez, ou o PSD que fez, ou o PCdoB. Não, foi o PT que fez. E o PT tem que ser responsabilizado. É com a saída do PT haverá, talvez, é o que se lê pelo menos nos dias de hoje, um governo de união para a recuperação dessas questões, principalmente as questões econômicas. Vai ser um procedimento ou um processo de transição até 2018. Sim. Isso vai ter que ter, inclusive depois, com a participação daqueles petistas que realmente querem o bem do país, não se fazer do país. 30 segundos, só para a última pergunta, o seguinte: toda essa crise política vai afetar as eleições de 2016, Carlão? Eu penso que ela vai ter uma interferência importante, principalmente nas grandes capitais. Eu penso que esse debate da crise, ela vai interferir porque pode distorcer resultados eleitorais em vários municípios do país como um todo. Então, Bernadette. Eu quero crer que nós teremos, sim, um reflexo direto. A população hoje está ávida para que sejamos os mais claros possíveis. Não haverá interferência em campanha política de outra sorte, a não ser você conversar com o eleitor, quer no cargo que vamos disputar para vereador, se Deus assim permitir, ou quer para o próprio executivo. Mas eu quero encerrar aqui as minhas palavras fazendo aqui uma menção de uma frase dita pelo nosso senador Aécio Neves. Abre aspas. Não existe um golpe quando se cumpre a Constituição, quando o Supremo Tribunal Federal determina o rito a ser seguido, quando os parlamentares eleitos pela população brasileira é que definirão o que vai acontecer com o país. Muito obrigado. Ok, então, agradeço a participação de vocês e o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou toda essa discussão, pode acessar a nossa página no youtube.com/TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.